Todos os anos são fabricadas e vendidas mais de 2,3 bilhões de latas de Pringles ao redor do mundo, o que movimenta um valor superior a 3 bilhões de dólares. Para atender a essa enorme demanda, é necessário colher e processar milhares de toneladas de batatas todos os dias. Mas alguma vez você já se perguntou como a Pringles é feita e como todos os chips são exatamente do mesmo tamanho e formato? Diferente das batatas fritas tradicionais, Pringles não são feitas de fatias inteiras de batata, mas sim de uma massa que é cuidadosamente preparada e moldada. No vídeo de hoje visitaremos algumas fábricas para descobrir como o Pringles é feito, desde o processamento das matérias-primas até a embalagem final, além da história e curiosidades desses chips, que é um dos aperitivos mais famosos do planeta. Fique comigo até o final. Eu sou o Vitor e você está no Tudo Tech HD. Já peço que deixe seu like, se inscreva e ative o sino para todas as notificações. A história da Pringles começa na década de 1960, quando a empresa Procter & Gamble decidiu contratar o químico Frederick Ball para resolver algumas reclamações que eram comuns dos consumidores de batatas fritas tradicionais, que vinham muito quebradas e engorduradas. O objetivo era criar um novo tipo de chips de tamanho uniforme, que não quebrasse durante o transporte, que fosse mais limpo, absorvendo menos óleo durante a fritura e que fosse empilhável. Em 1965, Frederick Ball então criou o icônico formato dos chips e sua embalagem cilíndrica. A grande ideia estava em não usar as batatas fatiadas e fritas como sempre havia sido feito, e sim criar uma massa de batatas feita a partir de uma espécie de purê de flocos de batata desidratada e outros ingredientes. O resultado foi uma verdadeira e autêntica inovação, uma fina fatia de batata crocante, saborosa e perfeitamente empilhável. Seu formato característico, conhecido como paraboloide hiperbólico, é similar a uma sela de montaria. Além de permitir um encaixe perfeito, esse desenho curvo foi desenvolvido para evitar que as batatas se quebrem quando empilhadas. Mas esse formato se tornaria frágil se os chips fossem embalados nos tradicionais pacotes plásticos. Então, Bauer decidiu criar uma embalagem que não só protegeria os chips durante o transporte, mas também os manteriam frescos por mais tempo. Assim nasceu o icônico tubo cilíndrico de Pringles. As batatas Pringles só foram lançadas em 1968 e alcançaram um sucesso imediato. As pessoas adoraram seu formato e seu sabor único. Em pouco tempo, a Pringles se tornou uma das marcas de batatas fritas mais populares do mundo, sendo vendidas em mais de 100 países e possuindo mais de 100 diferentes sabores. Atualmente, mais de 6 milhões de latas de Pringles são fabricadas todos os dias, o que equivale a 73 latas por segundo. Estima-se que cerca de 10 milhões de unidades de chips são produzidos diariamente nas fábricas. Mas ao contrário de outras batatas fritas que são feitas com fatias de batatas, as Pringles são feitas com aproximadamente 42% de flocos de batata e com ingredientes como farinha de arroz e amido de milho. Todo o processo começa no campo com a colheita das batatas. Quando chega a época, grandes máquinas especializadas entram em ação. Essas colheitadeiras gigantes, com capacidade de colher até 7 toneladas, são equipadas com discos que descompactam o solo, enquanto lâminas cortam as ramas e coletam as batatas junto com terra, pedras e raízes. As batatas seguem por esteiras vibratórias que funcionam como uma grande peneira, que retiram a terra e pequenas pedras sem danificar os tubérculos. As batatas limpas são conduzidas para um tanque de armazenamento, com descarga lateral automatizada. Quando o tanque está cheio, as batatas são transferidas para caminhões que seguem diretamente para as fábricas que produzirão os flocos de batata da Pringles. Essa fabricação começa com grandes lotes de batatas frescas que passarão por uma impressionante transformação.
Ao chegar na fábrica, as batatas são descarregadas e correias transportadoras as conduzem até a estação de limpeza. As batatas são mergulhadas em tanques, onde um sistema de alta pressão agita a água para remover toda a sujeira e detritos. Depois de limpas, as batatas são direcionadas para a área de descascamento. Para remover a pele, elas caem em grandes tambores que possuem uma superfície áspera, como lixas grossas. Enquanto as batatas pulam e giram, a textura abrasiva vai removendo a casca cuidadosamente, deixando as batatas prontas para a próxima etapa de produção. Trabalhadores especializados inspecionam os lotes e removem as batatas que estiverem estragadas ou com grandes defeitos. As batatas aprovadas seguem por esteiras até a estação de corte. Mas antes de serem cortadas, as batatas são rapidamente mergulhadas em água quente. Esse banho quente tem uma dupla finalidade. A primeira é amolecer as batatas para facilitar o corte. A segunda é desativar enzimas que poderiam afetar a cor e o sabor do produto. As batatas são cortadas de forma automática em cilindros de alta rotação. No interior dos cilindros existem múltiplas lâminas muito afiadas. A força centrífuga empurra as batatas em direção às lâminas, que são cortadas em alta velocidade em tiras e depois em cubos. Este processo é muito rápido e cada batata é cortada em menos de um segundo. Os pedaços seguem por esteiras transportadoras até a segunda fase de cozimento, onde as batatas são cozidas a vapor por 15 minutos a 110 graus Celsius. O processo é interrompido assim que o amido atinge a gelatinização completa, que é o ponto em que a batata fica macia e o amido absorve água, virando um gel. Neste ponto, as batatas são batidas até virarem um purê suave e homogêneo. Esse processo acontece em tambores industriais equipados com pás giratórias. O purê é então espalhado em camadas finas sobre rolos aquecidos, onde a água é retirada por evaporação controlada, sem queimar o amido. O purê parcialmente seco passa por um túnel de ar quente ou cilindros giratórios, virando uma camada fina e seca que se solta em pedaços quebradiços. Essa camada seca é raspada e triturada em pequenos flocos leves, que formarão a base da massa dos Pringles. Com os flocos prontos, é hora de adicionar os outros ingredientes. Em uma espécie de batedeira gigante, os flocos de batata desidratada são misturados com água, farinha de arroz, amido de milho, óleo vegetal, sal, além de emulsificantes, conservantes e aromatizantes. Dependendo do sabor, outros ingredientes podem ser misturados à massa. A massa resultante é semelhante a uma areia grossa e úmida, que é firme o suficiente para manter a forma, mas flexível para ser moldada. Essa massa é alimentada continuamente sobre uma esteira transportadora. Ela é espalhada e passa por um sistema de cilindros laminadores que achatam a massa em uma camada fina e uniforme, sem buracos nem bolhas de ar, com espessura de 1 milímetro. Então entra num sistema de cortadores rotativos que recorta os discos da folha de massa. Os cortadores funcionam como carimbos metálicos, girando sincronizados com a esteira. Os discos têm o tamanho exato das Pringles, com cerca de 6,5 centímetros de diâmetro. O que sobra da massa é reaproveitado, voltando ao início da linha para ser misturado e laminado novamente. Os discos de batata são direcionados para a fritadeira, onde adquirem seu famoso formato côncavo, que torna possível o seu empilhamento. Esse formato de paraboloide hiperbólico só acontece porque as massas são fritas em cima de formas metálicas curvas, especialmente desenvolvidas para essa finalidade. As batatas passam apenas 11 segundos submersas no óleo vegetal fervente a uma temperatura acima de 170 graus Celsius, o que deixa os chips crocantes e dourados. Após a fritura, os chips saem da esteira e passam por uma seção de drenagem de óleo para reduzir o teor de gordura e evitar seu acúmulo na embalagem. Os chips então passam por resfriamento e seguem por uma esteira transportadora. Durante esse trajeto, o tempero em pó é aplicado de cima para baixo, criando uma espécie de cascata que recobre os chips uniformemente. Esse método é feito para todos os sabores e garante que cada chip receba a quantidade ideal de tempero, mantendo a consistência e o sabor característico da marca.
Graças ao seu formato, as Pringles são posicionadas em filas perfeitamente encaixadas, o que facilita sua embalagem. Nesta fase de controle de qualidade, um funcionário especializado inspeciona visualmente cada fileira, procurando por chips quebrados ou defeituosos. Os chips encaixados horizontalmente seguem nestas esteiras vibratórias. Sensores separam e pesam a quantidade de cada lata. Os chips são então inseridos nas embalagens cilíndricas de papelão revestidas com alumínio. Uma amostra de cada lote é pesada para garantir que todas as embalagens tenham o mesmo peso. As latas são então lacradas, codificadas e embaladas em caixas para transporte. E assim são fabricadas mais de 2 bilhões de latas de Pringles ao redor do mundo todos os anos. Se gostou do vídeo, deixe seu like e o compartilhe com seus amigos. Se inscreva em nosso canal e ative o sino das notificações para ser avisado sempre que publicarmos um novo conteúdo. Deixe um comentário dizendo de onde você nos assiste e o que achou deste episódio. Obrigado por ficar comigo até aqui. Se quer continuar aprendendo, clique em um dos vídeos recomendados que está aparecendo em sua tela. Peço que Deus abençoe a você e a sua casa e esteja sempre bem.